Ok, gente, agradeço pelo convite que vocês fizeram. É uma alegria estar com vocês de novo, mesmo que à distância, né? E mexendo nas minhas coisas aqui, olha só o que eu achei aqui. Justamente de quando eu participei do cursilho de jovens, né? Então, né, foi uma experiência muito boa, eu acho que foi uma experiência produtiva com vocês. Então, tá aqui comigo, tá? Tá guardado aqui, tá? Matando a curiosidade de vocês, quem quiser conhecer um pouco o quarto de um padre, de um diácono, olha só, tem direito até a local de oração, tá? Aqui é o meu lugarzinho onde eu rezo, onde eu faço as minhas orações também. Tá bom? Vamos lá. Vocês me convidaram para falar um pouquinho sobre o quarto evangelho, o Evangelho de São João. Eu separei para vocês um material que eu usei durante a faculdade, então tem algumas anotações que eu fiz durante o curso de teologia e também um trabalhinho que eu disponibilizei para vocês acompanharem aqui. Esse trabalho foi um trabalho complementar que eu fiz. O título dele é A Cruz como Manifestação da Misericórdia de Deus a partir do Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, ele basicamente, ele é a manifestação da misericórdia de Deus. Basicamente, ele é a proclamação de um Deus que é amor, de um Deus amor, tá? Enquanto eu vou falando aqui, se por acaso algum de vocês, eu não tenho experiência com o meio virtual, eu estou me acostumando também com isso, então se por acaso algum de vocês tiver alguma dúvida, eu acho que convém abrir espaço para perguntar agora ou deixamos para o final? O que vocês acham? Diácono Robson, a gente deixa os áudios fechados para não ter interferência para quem tá fazendo a aula, tá? Então, mas quem quiser, Tá. tiver alguma questão, quiser, se puder interromper, se não for te Tá atrapalhar, bem. fiquem à vontade daí. Não, Ou senão podemos deixa para sim. o final. Pode. Senhor que Não, manda. pode sim. Eu vou usar esse material, então a gente começar aqui, se vocês puderem acompanhar. Marcos, tem como colocar na tela? O quarto evangelho, segundo João. O outro material. Isso. Abaixa um pouquinho ele. Por favor. Isso. A gente vai acompanhando por ele, tá? Volta onde está o título, o quarto evangelho. Está o título em azul. Isso. Vamos acompanhando aqui por esse material. Se por um acaso vocês quiserem fazer perguntas, tudo, pode interromper, não tem problema não, tá? Eu estou chamando o evangelho em questão, o evangelho segundo São João, de quarto evangelho. É assim que hoje os exegetas, os estudiosos bíblicos costumam chamá-lo, tá? Ele, passando em linhas gerais, eu não sei como é que vocês fizeram os estudos dos outros 3 evangelhos, mas aqui ele não é conhecido como um evangelho histórico, não é um evangelho sinótico, tá? A preocupação de João ou do autor do quarto evangelho nunca foi fazer história, mas ele tem um intuito, tá? Que é justamente apresentar aquilo que é essencial, aquilo que é básico para a nossa fé, para a fé daqueles que são os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus Cristo. Então, o quarto evangelho, segundo os estudiosos, segundo os exegetas, ele é de autoria anônima e ele foi escrito próximo do ano 100. Por que ele é de autoria anônima e por que ele é chamado Evangelho segundo São João? Então, por que se atribui a ele? Antigamente costumavam-se atribuir os nomes de pessoas, testemunhas oculares de Jesus Cristo, justamente para se dar peso a uma obra, justamente para se dar peso segundo a autoria. Tá? Então, era comum, por exemplo, escrevesse algum texto, escrevesse uma carta, por exemplo, não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre isso, algumas das cartas, por exemplo, contidas no Novo Testamento, não foram escritas exatamente pela autoria que aparece no título, mas a autoria que aparece no título foi colocada justamente para dar peso, para dar justamente
autoridade ao conteúdo da carta. A mesma coisa acontece com o Evangelho segundo João. Tá? Para os exegetas bíblicos, para os estudiosos, não foi pessoalmente o apóstolo João que escreveu esse evangelho, mas ele é atribuído a uma experiência comunitária. Então, esse evangelho foi escrito a partir de uma comunidade que provém, sim, da experiência de João. Nós dizemos, né, nós costumamos dizer, de acordo com a tradição da igreja, de acordo com aquilo que se sabe dos primeiros séculos do cristianismo, os discípulos de Jesus, os próprios apóstolos também se espalharam pelo mundo conhecido da época, o chamado mundo grego e mundo romano, e eles foram fundando comunidades. Essas comunidades, elas carregavam a experiência daqueles que a fundaram. Então, elas tinham como peso o testemunho da própria pessoa, do próprio fundador, daqueles que espalharam essas comunidades pelo mundo. Então, a partir do testemunho coletado por essas pessoas, por essa comunidade, então, escreveu-se esse relato, escreveu-se esse evangelho a partir desse testemunho, justamente para preservar aquilo que era essencial para a fé dela, justamente para preservar aquilo que eles precisavam ter uma ideia, uma noção da pessoa de Jesus, quem era Jesus Cristo. Eles precisavam combater algumas heresias que estavam ocorrendo na época, precisavam combater algumas ideias que estavam nascendo, inclusive no meio cristão. Por isso, eles precisavam deixar bem claro quem era a pessoa de Jesus Cristo, quem era Jesus. Esse evangelho, ele foi escrito mais ou menos em torno do ano 100. Isso quer dizer que ele foi o último dos evangelhos a ser escrito, pelo menos dos evangelhos canônicos. Tá? E ele, provavelmente, ele foi escrito após a composição das 3 cartas atribuídas a João, e ele foi escrito também após também o Apocalipse segundo São João. Tá? Então, esse evangelho, ele vem já de uma experiência posterior dessas narrativas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá. O lugar provável da composição é a antiga cidade grega de Éfeso, que hoje ela está no território da Turquia. Tá? Eu não sei se vocês acompanharam recentemente a Turquia, que foi berço de várias comunidades cristãs, que inclusive, né, depois, posteriormente, ela comportou o chamado Império Bizantino, com a cidade de Constantinopla, ou o Império Romano do Oriente. Ela está sendo, de novo, né, palco de questões que envolvem, né, a nossa fé, o combate pela nossa fé, justamente por causa da Basílica de Santa Sofia lá situada. Mas, enfim, só para situar mais ou menos o lugar. Tá? Ele está ali mais ou menos na parte a oeste, mais ou menos, da Turquia, tá? Então ele já está próximo ali da região da Grécia. Então é uma região que na época era composta por cidades gregas, na época em que foi escrito. Ela estava presente, ali tinha fortemente presente a cultura grega. Justamente por isso, todo o pensamento do Evangelho de São João, ele emana dessa cultura, dessa mistura dessa cultura grego, judaico e cristã. Nós temos ali 3 culturas fortemente que se encontram de uma mesma maneira, tá? A intenção básica desse 4º evangelho é proclamar e dar testemunho da fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o Verbo encarnado, pré-existente a toda a criação. Vocês, por acaso, estão com a Bíblia de vocês aí? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de São João, capítulo 1. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos aqui justamente a proclamação desta fé. Ele inicia assim, é o chamado prólogo do Evangelho de São João. E ele inicia: no princípio já existia a palavra,
e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo o que existe. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nós temos aqui a proclamação da pré-existência de Jesus. Algumas heresias da época, principalmente uma heresia posterior já à comunidade de João, posterior já à escrita do Evangelho, nós vamos ter posterior já a ele o nascimento inclusive da heresia ariana, que vai colocar Jesus como um ser criado também por Deus. O Evangelho de João, ele busca justamente mostrar essa natureza de Jesus divina, essa natureza que estava junto de Deus desde o princípio de toda a criação, ou seja, o que nós chamamos de existência coeterna a Deus. Jesus não é criatura, Jesus não é criado por Deus, mas ele existe em Deus. Ele existe como a palavra de Deus. Nós chamamos a Trindade Santa de Trindade Eterna. Então, de Deus emana a palavra. A palavra, o Evangelho de João coloca como o próprio Jesus Cristo que se encarna. E da relação do Pai com Jesus Cristo, com a palavra, nós chamamos essa relação, esse amor entre os dois, nós chamamos de Espírito Santo, que é a força criadora, é o poder que move toda a criação. Então, João vai deixar bem claro aquilo que é fundamental para a nossa fé. Jesus é coeterno ao Pai. Jesus é Deus em Deus. Jesus, ele se encarna como humano, como homem, mas ele já existe antes de toda a criação. Ele está em Deus e junto com Deus, junto com o Pai, em Deus, ele é também o autor de toda a criação. Tudo provém de Deus. Portanto, tudo provém também da própria ação do Filho, que é a palavra. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns exegetas, vão chamar, inclusive, esta palavra, vai chamar Jesus Cristo do faça-se. E também essa relação criadora entre o Pai e o Filho, também alguns teólogos vão chamar também do façamos, que já está presente lá no início da Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Então vamos voltar aqui ao texto nosso. Tendo a sua divindade afirmada ou sugerida, então, em vários textos aqui, vocês vão poder depois consultar em João capítulo 8, também no capítulo 28, essa divindade de Jesus sendo afirmada. Jesus, ele se autoafirma como o eu sou, que inclusive isso vai ser motivo de contenda entre ele e os doutores da lei, porque o eu sou, nós sabemos que é o título atribuído ao próprio Deus. Jesus, ele usa este termo do eu sou, que para os judeus na época, eles não ousavam atribuir a mais ninguém. Nós temos lá o nome de Deus presente no Antigo Testamento, mas esse nome de Deus eles nem pronunciam. Então nós temos uma aproximação básica do que seria esse eu sou. Tá? Alguns costumam chamar de Yahvé, algumas traduções católicas, inclusive no passado, já usaram o termo Jeová, que foi abandonado depois, mas hoje não se utiliza mais nenhum desses termos, porque nós não sabemos a pronúncia correta. Ou seja, o próprio Jesus Cristo se apropria do nome de Deus, dizendo, ele também é Deus, ele é Deus com o Pai. Tá? E também pelo título de Senhor, um título de autoridade, um título atribuído ao próprio Deus. Para o evangelista, dar testemunho de Jesus é estar a seu favor. Então, esse é um testemunho básico do Evangelho de São João. Quando nós damos testemunho de Jesus Cristo, nós estamos a favor dele. E justamente aqueles que estão contrários a Jesus Cristo são aqueles que não dão testemunho. Portanto, aí vem a experiência, inclusive, da comunidade de João. Por quê?
eles se firmam no testemunho dos apóstolos, principalmente do chamado discípulo amado, para dar testemunho, e a partir da fé transmitida pelos apóstolos, pelos discípulos, eles também firmam o seu testemunho, a sua fé em Jesus Cristo. Alguma dúvida até aqui? Tá bem. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? João apresenta a contemplação ou uma mediação sobre a pessoa de Jesus, o Cristo humano, que sente e toca toda a natureza humana. Vocês vão ver aqui na notinha de rodapé que eu coloquei aqui para vocês, tá? Essa notinha de rodapé de número 2 aqui, isso contraria uma heresia que era a heresia docetista, que já existia daquela época, tá? A heresia docetista, ela dizia basicamente que a pessoa humana de Jesus Cristo, a figura humana de Jesus Cristo, ela era meramente representativa, ela chegava a ser uma ilusão. Ou seja, a heresia docetista, ela negava essa encarnação humana de Jesus Cristo. Ela dizia que Jesus Cristo era apenas Deus, e Deus ele se fingia parecer com um humano. Tá? E isso é uma heresia já combatida desde o início do cristianismo, por quê? A partir do próprio testemunho dos apóstolos, a partir do próprio testemunho das comunidades, nós afirmamos que Jesus é a perfeita união das duas naturezas. Tá? Nós encontramos em Jesus o Deus Criador que se abaixa até nós, ele vem até a nossa natureza, se faz humano como nós e ele encarna completamente a nossa natureza. Ou seja, nós dizemos que em Jesus nós temos o encontro perfeito entre o Criador e a criatura. Jesus não fingiu ser um ser humano, mas ele foi um ser humano perfeito. E é justamente pela sua humanidade que ele consegue também elevar a nossa própria humanidade à experiência de Deus. Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo isso para ser sinal e juiz da própria humanidade, ou seja, Jesus, para ser constituído juiz da própria humanidade, ele faz a nossa experiência humana. Ou seja, ele julga a vida humana, a experiência humana, a partir da sua própria encarnação. Isso aqui vai afirmar o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 27. Depois, o Evangelho de João ele tem uma forte carga de simbolismo, apontando a ação de Jesus como sinais que têm o objetivo de despertar a fé em Deus através dos sentidos, a exemplo do simbolismo do Antigo Testamento. Então nós vemos aqui sinais como água, vinho, luz, casamento, trabalho, pastor, caminho, pomba, palavra, ou seja, através da própria experiência dos sentidos, através dos próprios sinais, nós somos chamados a despertar a nossa fé. Nós somos chamados, a partir da própria experiência da nossa vida, a experimentar também a experiência de Jesus Cristo, a experiência da fé cristã. Tá? Ou seja, João ele traz uma experiência mística, ele traz uma experiência da espiritualidade daquela comunidade a partir da sua própria vivência. Ele vai viver nisso, ele consegue trazer para a própria comunidade, ele consegue trazer para o seu livro uma experiência já litúrgica, que nós chamamos. Ou seja, uma experiência já celebrada por aquela comunidade. Vamos lembrar o seguinte, olha, não tirem da cabeça, nós estamos aqui mais ou menos no ano 100, é final do século I já, quase início do século II. Tá? Então, nesse ano 100, nós já temos as comunidades celebrando a sua fé. Nós já temos uma ação litúrgica nas comunidades. Então, quando esse evangelho ele é escrito, ele traz também esse simbolismo da própria liturgia das primeiras comunidades, da liturgia das comunidades que já estavam nascendo, já estavam ali em plena atividade, né? O evangelho de João ele vai apontar para a ressurreição. Ou seja, a ressurreição ele vai dar sentido para a fé e vai dar sentido também para o Evangelho de João. Em todo momento, o Evangelho de João ele vai lembrar, ele vai trazer à memória fatos como a crucifixão, ele vai trazer
a memória daqueles que leem fatos como a própria morte de Jesus, ele vai trazer também a todo momento a própria ressurreição de Jesus Cristo, tá? Abram, por favor, no capítulo 2, versículo 22. A leitura desde o versículo 21. Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Aqui ele está dizendo justamente quando ele dizia, naquele embate, né, naquela discussão com os doutores da lei, quando ele falava da destruição do templo de Jerusalém. E no versículo 22 vai dizer, quando ressuscitou da morte, os discípulos recordaram que ele havia dito isso e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Ou seja, a todo momento ele vai fazer essa experiência já posterior da ressurreição de Jesus Cristo. Ele vai trazer a memória daquele que leu o Evangelho, a própria paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando ele traz essa experiência do templo, por exemplo, e ele compara o templo do corpo dele com o templo de Jerusalém, aquele templo que já havia sido destruído, nós devemos lembrar que o templo de Jerusalém também nessa época do Evangelho de João também já não existe mais, tá? O templo de Jerusalém ele foi destruído por volta do ano 70. Então, quando o Evangelho de São João foi composto, nós não temos mais também a experiência do templo. Os próprios judeus já estavam fazendo também, eles já estavam vivendo também a diáspora, ou seja, eles já estavam sendo expulsos do território de Jerusalém. Então, nós temos sempre uma experiência de judeus que se lembravam do próprio templo e faziam uma experiência também. O próprio autor do Evangelho de São João provavelmente foi um judeu, porque ele traz a todo tempo essa experiência judaica, um judeu convertido ao cristianismo, no caso. Tá? Eu queria que vocês aqui colocassem alguma dúvida de vocês, só para saber, só para ter um retorno, assim, vocês estão compreendendo até aqui, dá para continuar? Pedro? Sim, padre, tá tudo em ordem. Se quem tiver alguma questão aí, alguma dúvida, é só chamar, pessoal. Ok. Tá bem. Depois, questões que envolvem a percepção da autoria do quarto evangelho. Então aqui, como eu já disse para vocês, a comunidade supõe uma estrutura eclesial, apelo à fraternidade, tá? A comunidade de João, nós vamos ter uma experiência aqui eclesial que é diferente das outras comunidades dos outros evangelhos, tá? Os outros evangelhos, eles também trazem uma experiência comunitária, tá? Mas eles trazem uma experiência comunitária anterior. Eles trazem uma experiência comunitária estruturada principalmente nas pessoas de Pedro, nas pessoas de Tiago e também na pessoa de Paulo. Então, quando nós trazemos à memória o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, nós trazemos também fortemente na nossa memória essas três grandes figuras, tá? Então, Pedro, Tiago e Paulo, a partir desses três evangelhos. No Evangelho de João, nós vamos ter a figura do discípulo amado. Nós vamos sempre trazer em mente essa figura. E a figura do discípulo amado é justamente aquela figura que vai ser baseada na relação, numa relação fraterna entre as pessoas. A relação de pessoas que se querem bem, a relação de pessoas que fazem a experiência do amor ágape, chamado na Bíblia, tá? Ou seja, o amor da partilha, o amor da entrega, tá? Ou seja, o amor sem, o amor no caso é um amor despretensioso. Então, o Evangelho de São João ele vai deixar claro essa experiência também dessa comunidade. É uma comunidade que provavelmente, a comunidade de João, ela não tem uma forte estrutura eclesial e hierárquica, diferente das outras comunidades. As outras comunidades, desde o seu nascimento, eles já têm uma forte experiência de hierarquia. Então, nós temos nas outras comunidades a figura dos presbíteros, a figura dos diáconos e a figura dos bispos presentes.
provavelmente a comunidade de João não tinha essa experiência hierárquica forte neles. Tanto que dizemos que, com o tempo, essa comunidade de João provavelmente desapareceu. Não foi uma comunidade que sobreviveu. Foi uma comunidade que, após ter registrado sua experiência, após ter emanado dela o Evangelho e provavelmente também dela emana também da sua experiência o Apocalipse, essa comunidade foi uma comunidade que tendeu a desaparecer. Tá? Então nós vamos ver isso principalmente no final do Evangelho, que depois eu vou chegar a comentar um pouquinho com vocês. Provavelmente essa comunidade ela não sobreviveu depois. A escola, ela mostra uma relação entre mestre e discípulo. É forte a relação de intelectuais e pregadores. Como eu disse no início, né, nós estamos aqui em uma região que ela é fortemente, ela tem muito forte a cultura grega aqui. Então, com a cultura grega, então nós temos também pensadores nessa comunidade. Com pensadores, nós também temos o início de uma teologia. Afinal de contas, nós vemos já no Evangelho de São João uma teologia sendo formada. Depois, o círculo dessa comunidade é um círculo plural na produção teológica. Um grupo dentro de uma grande tradição. Ou seja, como eu disse, né, dentro dessa experiência eclesial, dentro dessa experiência de grupo, também emana a produção teológica desse Evangelho. Tá? Depois as características dele: preceito do amor, mandamento de Cristo, o Espírito Santo, a encarnação do Verbo, a ausência de palavras como eclésia, apóstolos, fé. Tá? Então, nós vamos ter fortemente aqui essa experiência, como eu disse, do amor. Tá? Por que ele falta essas palavras, por exemplo, eclésia, apóstolos? Justamente porque dentro dessa experiência comunitária, eles não têm também uma experiência hierárquica, tá? É uma experiência de partilha. Portanto, também eles não citam, né, com frequência também a eclésia, no caso, a comunidade ou os apóstolos. Tá? Depois, a questão: como nos aproximar do fundador da obra joanina? Tá? Então, vem aqui algumas pistas para nós nos aproximarmos. Os testemunhos, tá? Então nós temos aqui Justino, pastor de Hermas, né, que também é um dos teólogos também do início do cristianismo, Irineu e Policarpo, Clemente de Alexandria, Pápia, Eusébio, e na arqueologia também os restos de uma tumba dedicada a João em Éfeso. Então, ou seja, nós, a partir dessa experiência, né, nós podemos ver que nós podemos nos aproximar também da experiência do apóstolo João. Então, por isso que eu digo, né, que os autores desse evangelho, ou o autor desse evangelho, ele provavelmente traz o testemunho do discípulo amado que a tradição católica, ela associa com a figura, com a pessoa de João. Tá? Por que eu digo isso? A tradição associa com a figura de João, e nós temos muito forte isso. Alguns exegetas, alguns estudiosos hoje fazem uma desassociação dessas duas figuras. Tá? Alguns exegetas, eles colocam, de um lado, a figura de João e, de outro lado, a figura do discípulo amado. Então, provavelmente, para os exegetas, para os estudiosos, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Por quê? Quando é citado o discípulo amado no Evangelho de São João, por diversas vezes ele é citado, ele não é nominado, não aparece o nome dele. Já o próprio apóstolo João, quando ele é citado, ele é chamado pelo nome. Ou seja, o discípulo amado provavelmente é um discípulo anônimo dentro da comunidade dos próprios discípulos. E dentro dessa comunidade dos discípulos, ele foi muito próximo de Jesus Cristo. Então, nós temos o testemunho dele forte nesta tradição, o testemunho dele forte nesta comunidade. Alguma pergunta até aqui? Tá. Na letra B, o quarto evangelho cita o nome de João, mas refere-se a testemunho ocular, que tem um protagonismo ao lado de Pedro,
Cefas, né? Ou seja, ou Kefas, né? Como seria a pronúncia correta, que é o cabeça da igreja. Essa testemunha é identificada facilmente pela expressão discípulo amado ou outro discípulo. Então, como eu disse, né, nós temos aqui essa associação das figuras, né, mas alguns estudiosos hoje preferem desassociá-las. Tá? Então, nós temos algumas citações aqui que eu vou deixar para vocês depois procurarem por causa do tempo. Tá? Então, vocês podem depois fazer a pesquisa. Nós temos aqui algumas relações entre João e os sinóticos, tá? Então, nós temos algumas citações de trechos que aparecem tanto no Evangelho de João, como também no Sinóticos, tá? Só que existe um dado interessante nos estudos bíblicos, que alguns historiadores dizem, alguns exegetas, alguns estudiosos, dizem que talvez o autor de João não tenha tido contato com os 3 evangelhos anteriores. Então, é uma teoria que hoje é levantada, né, que hoje é colocada em questão, que provavelmente o autor do evangelho de João não teve contato com os evangelhos anteriores. Diferente dos evangelistas já anteriores, né, por exemplo, nós sabemos hoje que Marcos é o evangelho mais antigo que foi escrito. Nós sabemos que Marcos serviu de base para o evangelho de Mateus, e nós sabemos que ambos os evangelhos, tanto Marcos como Mateus, também serviram de base para o evangelho de Lucas, tá? Diferente de João. Provavelmente a fonte de João tenha sido os chamados ditos de Jesus, ou seja, uma outra fonte a qual hoje nós não temos acesso. Porque muitas das fontes do início do cristianismo nós temos hoje fragmentos. Então, por exemplo, essa fonte chamada Ditos de Jesus, nós temos fragmentos dela até hoje, mas nós não temos ela por completo. Então, provavelmente, além do testemunho, também o autor desse quarto evangelho tenha tido contato com essa fonte. Mas talvez, né, segundo algumas teorias, talvez ele não tenha tido contato com os 3 evangelhos anteriores. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? Tá, vamos lá. Gente, eu gosto que falem, tá? Também, porque senão eu me sinto falando sozinho. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, falem, tá? O senhor vai ver no final quantas perguntas virão. Você vai ver. Tá bem. Então, tá bom. Quanto à composição do Evangelho de João, nós temos aqui uma pequena divisão do Evangelho de João. Então, costuma-se dividir o quarto Evangelho da seguinte forma: o prólogo, que foi aquele início que nós lemos no capítulo 1, isso todos os evangelhos, eles trazem um prólogo, eles trazem um início. É interessante, né, perceber que no prólogo, no início do evangelho, o autor ele não se preocupa em contar a genealogia de Jesus Cristo. Ele não se preocupa, por exemplo, em contar a sua infância, como foi o caso, por exemplo, de Mateus e Lucas. Ele não teve essa preocupação. Por quê? Qual é a preocupação básica de João? É demonstrar a sua origem divina. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio do Pai. Jesus Cristo tem origem divina. Então, isso era básico para a fé daquela época. Isso, para aquela comunidade daquela época, era o essencial. Era necessário que se soubesse essa origem de Jesus. Depois, nós temos aqui o livro dos 7 sinais, que vai do capítulo 2 ao capítulo 12. Daí, Marcos, eu vou pedir a gentileza para você, abaixa o texto até sinais do Evangelho de João. Está em vermelho. Pode abaixar. Tá. Então, aqui nós vemos aquilo ali que é apontado, né, como o livro dos sinais. Nós temos aqui, para vocês encontrarem, o que são chamados 7 sinais. O Evangelho de João, como eu disse, ele busca dar testemunho de Jesus Cristo, da sua filiação divina. Então, ele não chama as obras de Jesus de milagres. Nós não vamos encontrar essa palavra no Evangelho de João. Por quê?
toda a ação de Jesus busca dar testemunho daquele que o enviou, ou seja, dar testemunho do Pai. E tudo isso ele trata como sinal. Então, uma cura no Evangelho de João vai dar testemunho da sua vinda, né, pela sua origem divina. Uma cura, o que nós chamamos de milagre, por exemplo, caminhar sobre as águas também, né, isso também é um sinal que Jesus vem, ele pratica esses sinais. Não, eu costumo dizer o seguinte, né, principalmente quando eu vou fazer as homilias nas missas, né, Jesus não era nenhum curandeiro. Algumas pessoas, né, principalmente nos nossos dias atuais, né, tem um monte de pastor aí surgindo, né, fazendo milagre com dia, com hora marcada, né? Então eles fazem mais ou menos parecer a pessoa de Jesus Cristo como se fosse um curandeiro. E Jesus está longe de ser isso. Tá? Por quê? Jesus ele vem principalmente para salvar. Ele vem para tocar a nossa humanidade a partir da encarnação, é Deus tocando a nossa humanidade, e também para nos salvar. A partir desse tocar a nossa humanidade, ele salva a nossa humanidade. Portanto, todo sinal que Jesus faz, ele é para que as pessoas vejam, acreditem, se convertam e se salvem, alcancem o Pai através disso. Então, portanto, assim, ele não é milagreiro, Jesus não é curandeiro, mas ele pratica todas as suas obras para que aqueles que a veem creiam. Né? Então, ele não vai curar simplesmente fisicamente, mas ele vai principalmente salvar o ser humano por completo. Ele vai salvar desde o seu interior, né? Tanto que, né, nos relatos nós vamos ver Jesus dizendo, né, praticando o sinal, praticando aquele milagre, né, a partir da fé de cada um, a partir da fé das pessoas, e para que aqueles que estão à sua volta creiam. Alguém quer falar alguma coisa? De fato, Diácono, lá no capítulo 2 da carta de João, do Evangelho de João, perdão, versículo 11, quando ele termina o milagre, que no caso não é milagre, ele diz assim, ó: foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Exatamente. Então, assim, toda vez que ele manifesta a glória, é para que os discípulos creiam, né? Para que aqueles que estão em torno de si também glorifiquem a Deus através daqueles sinais. Então, nunca tratem Jesus como se fosse um curandeiro. Então, a nossa fé cristã ela está baseada nisso. Né? Quando nós acreditamos em sinais, acreditamos em milagres, é claro que acreditamos, mas todo e qualquer sinal, todo e qualquer milagre, ele é para a manifestação da própria glória de Deus. Independente de qualquer milagre que seja feito, a nossa vida deve ser para a glória dele. Tá? Então, os 7 sinais que aparecem nesse livro. Nós temos aqui, em Caná da Galileia é o primeiro, né, como foi dito aqui, né, capítulo 2, versículo de 1 a 11, foi citado o versículo 11. Depois, nós temos aqui em Caná ainda a cura do filho do funcionário real, tá? Que está aqui no capítulo 4. Depois vocês podem dar uma lida nisso, eu não vou ficar lendo tudo porque senão o tempo vai embora. Depois, a cura do paralítico junto à piscina de Bethesda, tá? Que é em João, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Vamos só dar uma olhadinha nesse capítulo aqui, que ele também é interessante. Qual capítulo, Diácono? Aqui o capítulo 5. Tá? Capítulo 5, versículos de 1 a 18. Tá? Então, por exemplo, aqui, nessa cura, ele é interessante, vamos lá para o versículo 6. O versículo 6 ele vai nos dizer o seguinte, aqui eu estou lendo a partir da tradução da Bíblia do Peregrino, então pode ser que no texto de vocês apareça um pouco diferente, tá? Mas a minha tradução ela aparece assim.
Jesus o viu deitado e, sabendo que estava assim há muito tempo, lhe disse: queres curar-te? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água se agita. Quando chego, o outro já entrou. Diz-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e caminha. Imediatamente esse homem ficou curado, pegou o leito e pôs-se a andar. Mas esse dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que foi curado: hoje é sábado, não podes transportar o leito. Respondeu-lhes: aquele que me curou disse-me para pegar o leito e caminhar. Né? Ou seja, nós temos aqui presente, principalmente, né, para aqueles que são responsáveis pelo templo, né, uma questão fundamental que Jesus vem mostrar através dos seus sinais, né? O que é mais importante, a lei ou o ser humano? Então, toda a ação de Jesus apresentada em João, ela vai nos apresentar algum sinal, tá? Por exemplo, depois, a multiplicação dos pães à beira do lago. Nós temos, é interessante porque essa multiplicação dos pães à beira do lago, vamos lá para o capítulo 6, por favor. Abram a Bíblia de vocês. Capítulo 6, versículos de 1 a 15. Nós vemos aqui Jesus dando de comer a mais ou menos 5.000 homens. Tá? Ele vai retratar essa multiplicação dos pães, né, a chamada, o milagre dos pães. Ele traz aqui um sinal já que estava sendo celebrado nas próprias comunidades. Quando o autor do Evangelho de João, ele traz esse sinal de Jesus Cristo, esse milagre de Jesus Cristo, ele traz a experiência da partilha feita já nas primeiras comunidades. Tá? Lembrando novamente, para nós podermos estudar bem esse evangelho, nós estamos aqui mais ou menos no ano 100, ou seja, as comunidades já tinham celebração, as comunidades já tinham liturgia, a fração do pão era celebrada nas comunidades, eles já faziam memória, a ceia. Então, quando nós vemos um texto desse, ele também traz também como sinal a própria experiência da partilha da comunidade. Tá? Então, ele está trazendo aqui, principalmente, uma experiência litúrgica, vivida na própria comunidade. Tá? Depois nós temos também o caminhar sobre as águas do lago, que João vem até os seus discípulos que estão sobre a barca, depois a cura de um cego de nascença junto ao tanque de Siloé. Esse é outro trecho interessante que também nós podemos ver. Vamos para o capítulo 9, versículo de 1 a 41. Essa grande discussão aqui, ela vem principalmente sobre a origem dos males, por exemplo, né? Tinha-se forte para aquela época e ainda alguns ainda têm até hoje, até os nossos dias, né? Nós temos algumas pessoas com essa crença boba de que, por exemplo, doenças podem ser castigos a partir do nosso pecado. Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça, gente, tá? Até mesmo para o nosso crescimento na nossa fé. Tá? Nós somos seres humanos, nós somos pessoas de carne e osso, nós somos seres biológicos. Somos dotados do Espírito de Deus? Com certeza, somos dotados. Mas nós somos criados de carne e osso. E carne e osso adoece. Tá? Ser biológico adoece. Portanto, o adoecer, né, aqui quando ele fala com esse cego de nascença, as doenças elas não são fruto do pecado desse ou daquela pessoa. Tá? Nós associamos principalmente a doença como castigo de Deus. Isso está errado. Tá? João vai apresentar, principalmente no seu evangelho, um Deus amor. Então, quando o autor do evangelho ele traz esse sinal de Jesus Cristo, essa cura do cego de nascença, que depois vocês podem ler o texto, né? Depois vocês, por favor, repassem esse texto, lendo ele vai demonstrar isso, que Deus é amor, e a única natureza do amor é amar. Tá? Então, portanto, ele vai colocar o objetivo de cada sinal dele, de cada ação dele, a salvação, nunca o castigo. Tá? A gente tem que desassociar o nosso pensamento, né, que
coloca a justiça de Deus, associa a justiça de Deus como justiça humana. E a justiça de Deus não é a justiça humana, tá? A justiça de Deus é justamente o bem comum. Então, toda a chamada justiça de Deus, ela contribui para o bem comum de toda a humanidade e nunca é colocada como um castigo. E Jesus vai deixar bem claro nesse trecho aqui, tá? Não pecou nem os pais, não pecou nem ele, tá? Mas Jesus vem para o quê? Para dar uma salvação completa. Alguma dúvida até aqui? Tá. E depois, por último, nós temos também o 7º sinal, que é a ressurreição de Lázaro. Marcos, volta para mim, por favor. Composição do Evangelho de João, na página anterior. Isso. Então, nós temos aqui o livro dos sinais, tá? Que vai do capítulo 2 ao capítulo 12. Depois, o livro da glória, que trata-se da grande despedida no cenáculo. Tá? Então, esse livro da glória, baixa um pouquinho. Ele vai estar ali apresentando também a paixão de Jesus Cristo, tá? E a sua ressurreição. Tá? O livro da glória, ele vai... Aliás, perdão, desculpa. Volta, eu confundi um pouquinho. O livro da glória, capítulo 13 ao 17, ele vai mostrar principalmente essa narrativa preparatória, a narrativa preparatória para os fatos da paixão, morte e ressurreição. Tá? Então, no livro da glória, nós vamos encontrar todo o relato que vai, a todo tempo, vai citar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele vai trazer a memória também, mas ele está preparando também o leitor, ele está preparando a comunidade para os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição. Depois nós encontramos, lá embaixo, a paixão, nos capítulos 18 e 19, e depois a ressurreição no capítulo 20. Tá? Como eu disse no início, a ressurreição é fator principal para a fé dos discípulos de Jesus Cristo. Tá? Toda a vida de Jesus Cristo, ela está apontada. Opa. Eu estou tendo eco aqui da minha própria voz. O senhor está com o computador no som, o som no computador também, padre? Diácono? Não. Agora parou. Agora parou. Então tá bom. Então aqui nós temos aqui os livros da paixão e o livro da ressurreição, capítulo 20. Tá? Como eu disse, todo o evangelho ele aponta que a nossa fé está pautada principalmente na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? A vida de Jesus, ela vai apontar para essa manifestação da glória de Deus, uma glória que não termina. Como eu disse, Jesus é a encarnação do Verbo de Deus, ele é o Filho de Deus encarnado, ele é Deus encarnado, ele faz a experiência da morte, Jesus não finge que morreu, ele morreu realmente. Né? Nós dizemos, depois se vocês puderem dar uma olhada naquele outro material que eu passei para vocês, depois o Marcos pode compartilhar para todos, né, se vocês conseguirem baixar, a cruz como manifestação, né? Aquele material vai estar apontando justamente para isso. A cruz como manifestação da misericórdia de Deus a partir do Evangelho de João. Tá? Então, Jesus não finge que morreu na cruz, mas ele faz a experiência da morte, ou seja, Deus desce até a região dos mortos. Deus, em Jesus Cristo, na pessoa humana, experimenta a morte. Mas a morte não pode prender a Deus. Por isso também o relato da ressurreição. Tá? Ou seja, todos nós somos chamados para a vida. Todos nós somos chamados a partir da paixão, da morte, nós somos chamados também para ressuscitar para uma vida nova. Nós somos chamados a fazer também essa experiência da ressurreição. E toda essa experiência está pautada no Evangelho de João. Tá? A experiência da comunidade de João é uma experiência que dá testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tá. Capítulo 21, abram nele, por favor. Provavelmente, a autoria
original do Evangelho de São João, o autor, na sua escrita original, parou no final do capítulo 20. Então, provavelmente, ele termina originariamente no versículo 31 do capítulo 20. Hoje, é apontado que o capítulo 21 do Evangelho de São João foi um acréscimo posterior. É um acréscimo posterior da experiência eclesial da comunidade de João. Tá? Por que que houve essa experiência posterior? Tá? Ela tem um cunho eclesial que demonstra não ser mais a parousia, ou seja, a volta iminente de Jesus, aquela volta que todos esperavam nas primeiras comunidades, um problema para a comunidade de João, pois ela já ocorreu no encontro do plano interior e da experiência mística, comunitária guiada pela ação do Espírito Santo. Tá? Nós devemos lembrar que as primeiras comunidades elas tinham muito em mente o retorno iminente de Jesus Cristo. Elas esperavam, assim como alguns profetas, né, do nosso tempo, né, alguns profetas do Apocalipse do nosso tempo, eles achavam que Jesus ia aparecer, ia voltar, ia ter esse retorno glorioso já a qualquer momento. Né? E isso acabou se tornando um problema, inclusive, para as primeiras comunidades. Por quê? Os primeiros discípulos foram morrendo, os apóstolos foram morrendo, eles foram sendo martirizados, e a parousia não acontecia. Esse retorno iminente não acontecia. Então, isso acabou se tornando, inclusive, objeto de dúvida para as primeiras comunidades, para a fé das primeiras comunidades. E justamente esse capítulo 21 do Evangelho, ele vem demonstrar que essa espera, essa impaciência pelo retorno de Jesus Cristo, ele não é um problema. Nós devemos, sim, aguardar esse retorno de Jesus Cristo, nós devemos, sim, aguardar esse encontro desse Cristo que vem até nós, mas não de forma impaciente, não de forma angustiante, mas o encontro, ele ocorre. Então, esse evangelho, ele vai demonstrar justamente que, após a ressurreição de Jesus Cristo, no capítulo 21, nós vemos que Jesus, ele está presente no meio da comunidade. Esse encontro já ocorreu. Esse encontro ele já está ocorrendo na própria experiência daqueles que se reúnem, daqueles que fazem a partilha, daqueles que celebram a Eucaristia, daqueles que fazem a memória dos acontecimentos, dos fatos. Então, nós vamos ver aqui uma narrativa na qual a comunidade dos apóstolos reunida, ela vai justamente fazer essa experiência de partilha, essa experiência eucarística, quando nós vemos, por exemplo, aqui que Jesus vem e come junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele faz refeição junto com eles. Isso é justamente nós trazermos hoje, se nós quisermos atualizar esse capítulo 21 de São João, nós trazemos para os nossos dias dizendo que essa vinda de Jesus, esse encontro de Jesus conosco, ele ocorre constantemente. E quando ele ocorre? Ele ocorre justamente na nossa experiência comunitária, ele ocorre justamente na fração do pão, ele ocorre na nossa experiência eucarística, ele ocorre na experiência dos sacramentos, ele ocorre quando a comunidade está reunida em nome do Senhor. Então, podemos dizer que, por exemplo, mesmo em meio virtual, nós reunidos aqui, nós estamos fazendo essa experiência do Cristo que vem ao nosso encontro? Sim, nós estamos fazendo essa experiência aqui, tá? Então, não deve ser, o capítulo 21 de São João, ele vai demonstrar que o discípulo é aquele que vigia a todo tempo, como nós vamos encontrar nas cartas paulinas. Nós vamos perceber isso, que o discípulo é aquele que vigia, ele faz a vontade do Senhor a partir da própria experiência do cumprimento da lei, que o Evangelho de João vai trazer, principalmente como a lei do amor, mas, ao mesmo tempo, não é aquele discípulo que guarda o medo, né? Mas é o discípulo que vive na esperança. Então, a experiência da comunidade joanina, ela vai demonstrar essa experiência da esperança do encontro. Então, a partir do momento que a comunidade faz a experiência de esperança, o Senhor está junto dele, da comunidade. O Senhor está junto daqueles que são seus. Então, quando nós fazemos essa experiência do capítulo 21 do Evangelho de São João, nós fazemos também essa experiência de encontro,
com Deus, com o próprio Jesus Cristo. Nós já antecipamos o que muitos, né, ainda insistem em chamar de juízo final. Nós antecipamos esse encontro com Jesus Cristo. Nós seremos julgados? Seremos julgados, sim, pelo Senhor, pela nossa experiência do amor. Mas nós já estamos antecipando isso nas nossas vidas. Nós estamos já fazendo essa experiência no hoje, no agora. Alguma coisa até aqui? São 9h05 da noite, tá? Então, assim, eu não vou me estender muito mais, não. Depois eu vou deixar, vocês têm esse material aqui para vocês dão uma revisada neles, tá? É necessário, principalmente para quem quer entender os evangelhos, né? O evangelho nós não vamos entender de uma hora para outra, né? Nós mesmos, quando nós estudamos teologia, por exemplo, a gente sempre vai descobrir alguma coisa nova. Eu, por exemplo, quando eu estava revisando esse material aqui para conversar com vocês, eu fiz alguns acréscimos agora nele, né? Tive que revisar também o texto do Evangelho de São João, porque a memória da gente às vezes falha, né? Então eu tive que fazer uma revisão também no texto do Evangelho, né? Tive que revisar também algumas fontes aqui, e o tempo todo a gente vai descobrindo coisas novas, tá? Então, para quem quer fazer um estudo aprofundado da Palavra de Deus, sempre vai fazer essa revisitação nela e sempre vai descobrir algo novo nela, tá? Então, vocês deem uma olhada nesse material aqui, dá uma revisada, vão visitando os textos bíblicos citados aqui, e eu queria fazer um convite especial para vocês, dar uma lida nesse outro material que eu mandei para vocês, tá? A cruz como manifestação da misericórdia, tá? Realmente eu acho que vale a pena, porque esse autor aqui do qual eu fiz esse trabalho, né? Um resumo praticamente, né? Um resumo interpretativo, isso que eu fiz aqui. O John Collins, ele traz inclusive, né, muitos comentários, muitos estudos bíblicos, principalmente ele é uma referência no Evangelho de São João, né? Então, esse material que está na tela agora, tá? Então ele é uma referência hoje, inclusive ele é vivo, esse autor. Ele veio a PUC Campinas, deu uma palestra lá para nós, quando eu estava ainda no seminário na teologia, e realmente é uma experiência mística, tá, do Evangelho de São João, ou seja, uma experiência espiritual. Não é simplesmente um estudo, né, de quem quer ter conteúdo, mas é de quem quer fazer uma experiência, tá? Inclusive, gente, eu vou fazer dar uma dica para vocês, né? Todas as vezes que nós formos ler a palavra de Deus, né, o próprio Papa Francisco, ele diz isso, né, que nossa leitura ela deve ser uma leitura rezada, tá, da palavra. Eu vou mostrar de novo para vocês o que eu deixo aqui atrás, ó. Dá para ver aí? Né, toda vez que eu sento para fazer o estudo bíblico, né, eu deixo aquela vela ali acesa ali atrás, né, justamente para me lembrar que é um estudo orante da palavra, né? Ou seja, nós, quando revisitamos a palavra de Deus, nós estamos também, ao mesmo tempo, rezando, tá? Então, façam essa leitura, né? Visitem esse texto aqui que eu mandei para vocês, né? E façam essa leitura realmente meditando ela, né? Pensando, meditando um pouquinho ela, tá bom? Vai lá, chuva de perguntas. Se eu não souber responder, eu chamo os universitários, tá? Diácono, eu queria saber qual parte lá que fala que Jesus não castiga. Que o senhor falou que ele é só amor, né? A qual parte aqui tá mesmo? Que eu não achei. Na verdade, assim, quando nós falamos que Deus é amor, né, nós dizemos o seguinte, né? Todo juízo de Deus, o juízo de Deus, ele é misericordioso. Ou seja, quando eu digo que o julgamento de Deus, ele não é o julgamento humano, é porque o julgamento humano, ele é baseado principalmente na vingança. E o julgamento de Deus, ele não está baseado na vingança, ele está baseado na justiça, ele está baseado no bem comum.
Então, todo o Evangelho de João, quando nós lemos ele, nós vamos perceber isso, tá? Que o julgamento de Deus, né, não é Deus que castiga, tá? Mas é a própria justiça que castiga, ou seja, nós próprios escolhemos o nosso castigo, tá? Ou seja, Deus, ele julga de acordo com a própria ação humana, tá? E isso, o evangelho como um todo, né? A gente não pode isolar partes nele, mas o evangelho como um todo, ele vai apontar o quê? Deus é amor. Agora eu só não vou me recordar aqui onde é que está o versículo, que inclusive seria bom eu ter marcado ele, porque esse versículo de São João, ele é fundamental para a interpretação do evangelho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque tem muita gente que tem uma doença meio grave, né? E a pessoa fala, muita gente fala que é castigo mesmo, né? Então é um meio da gente até... Isso justamente naquele sinal, né? Da cura do cego de nascença, é aí que nós vamos principalmente apontar. Perdão, eu cometi um engano aqui, não está no Evangelho, mas está na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16 a 21. Tá? Então nós vamos encontrar isso na primeira carta, que vai ser justamente base para a experiência da comunidade de São João. Tá? Então Deus é amor. E ele amou primeiro, Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Tá? Então, quando nós fazemos essa leitura, tá, da justiça divina, toda a leitura da justiça divina ela tem que estar baseada nisso, no amor de Deus. Tá? Se Deus é amor, a única natureza do amor é amar, tá? Não é odiar. Então, a vingança de Deus, que inclusive nós encontramos no livro do profeta Isaías, tá? Ela está baseada na sua justiça. Tá? E a justiça de Deus, nós devemos lembrar disso e devemos colocar nas nossas mentes. É o bem comum. Tá? Então, toda a justiça de Deus está baseada no bem comum do ser humano. Tá? Diácono, Robson, no capítulo 9, no versículo 3, do cego de nascença, Jesus vai responder uma pergunta do Rabi aí, tá? Quem pecou? Tá. Versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Aconteceu para que se revele nele a ação de Deus. Enquanto é dia, tem de trabalhar nas obras daquele que me enviou. Chegará a noite, quando ninguém... Tá. Então, como eu disse, né, Jesus ele vai desassociar essa ideia, né, de qualquer tipo de doença como castigo divino. Tá? E a cura, ela acontece justamente para manifestar a glória, para manifestar o poder de Deus. Tá? Isso nós devemos deixar claro. Tá? Se nós voltarmos um pouco na experiência, saindo um pouquinho da experiência de São João, entrando um pouquinho na experiência paulina, a experiência de São Paulo, se nós voltarmos um pouquinho na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, esse trecho vai nos dizer o seguinte, né, que em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, tudo que nos acontece é para que nós demos ação de graças a Deus. Tá? E dar ação de graças a Deus significa dar ação de graças mesmo no momento mais difícil, que é difícil, né? Eu já experimentei a doença, eu já experimentei a dor, eu já experimentei a perda de alguém também. E realmente, quando a gente experimenta a perda de alguém, quando a gente experimenta a doença, a limitação física, a dor física, é difícil você fazer ação de graças nessa hora. Né? Alguém discorda disso? Não. Né? Então, assim, mas a nossa vida, ela deve, justamente quando nós damos ação de graças a Deus, mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo no momento da perda, qualquer momento que seja, é justamente para manifestar, né, como Jesus vai dizer aqui, né, que o Reinaldo bem lembrou no versículo 3, né, para que revele nele a ação de Deus. Tá? Por exemplo, nós vemos santos dentro da história da igreja, né, hoje santos, né, que são canonizados pela igreja, que não venceram a doença, por exemplo, não foram curados de determinadas doenças. Né, morreram por determinadas doenças, os próprios apóstolos que morreram martirizados,
né? Foram mortos, todos eles praticamente quase martirizados, né? Segundo a tradição cristã, somente João que não fez a experiência do martírio, né? Mas tudo isso ocorreu para que, mesmo na dor, se fizesse, né? Ação de graças a Deus. Tá? Então, nós devemos desassociar essa nossa mentalidade de castigo divino. Tá? Vamos desassociar, tá? Principalmente no mundo de hoje, tá, gente? Vamos colocar claro, tá? A gente pode tomar, assim, acontecimentos como sinais? Podemos. Tá? Se a gente for trazer isso para os nossos dias atuais, por exemplo, né? Nós podemos tomar tudo na nossa vida que acontece, por exemplo, como sinais para a glória de Deus, né? Mas nós devemos fazer isso com cuidado, tá? Para a gente não se tornar esses profetas do Apocalipse que existem hoje, tá? Achando que tudo é castigo de Deus, né? Pelo contrário, né? O cristão é aquele que toma os sinais, os acontecimentos da vida, justamente para manifestar a glória de Deus, justamente para que, através da nossa vida, Deus seja louvado. E isso o Evangelho de São João vai deixar bem claro. Isso o Evangelho de João ele vai nos mostrar. Então, nós devemos desassociar essa mentalidade de castigo, tá? E, diácono, nesse evangelho mesmo de João, no capítulo 9, que foi o que o Reinaldo falou, vai de encontro ao que os espíritas acreditam, né? Que a pessoa está reencarnando para melhorar do que ela foi no passado, quer dizer, pecou, eles acreditam, né? Que foi uma pessoa pecadora na vida passada, né? E aqui Jesus mostra que não existe essa parte de pecado, né? A pessoa A doutrina nasce com doença porque precisa melhorar do que foi no passado, né? O espírito acredita nisso. A doutrina espírita, gente, é um grande problema, tá? Porque ela é uma doutrina pagã, tá? Cuidado com pessoas que falam que existe cristianismo, aliás, espiritismo cristão, né? Existe experiência cristã no espiritismo? Não tem não. Tá? É uma experiência pagã. Tá? Então é uma mistura de tudo um pouco. Eu costumo chamar, né, o espiritismo do mingau moderno, né? Você vai misturando tudo ali e acaba saindo aquele mingauzão, né? Um pouquinho de tudo. Né? Então eles trazem, por exemplo, né, do budismo, da cultura oriental, essa questão do karma, né, que vai trazer de vidas passadas, né, algo a ser retomado. Isso, inclusive, é duvidar, né, para nós hoje, né, como cristãos, é duvidar da própria misericórdia de Deus, né? Porque se eu confio na misericórdia de Deus, justamente eu não preciso ficar voltando para essa vida, né? Eu não preciso ser tão apegado assim na carne, ser tão apegado assim nessa existência material, que eu preciso voltar várias vezes. A misericórdia de Deus, essa experiência da misericórdia é justamente uma experiência que, a partir do meu arrependimento, a partir da minha experiência com Deus, a partir da própria experiência do próprio amor de Deus, eu vou experimentar também a salvação. Eu vou experimentar também a vida eterna em Deus, a existência eterna em Deus. Então, eu não preciso ficar voltando. Então, justamente a doutrina espírita é algo que nega, inclusive, a misericórdia divina. Né? Eu conheço pessoas espíritas, inclusive dentro da minha família, né, que nega justamente a misericórdia de Deus, né, dizendo assim, mas então Deus é um Deus maldoso, né, dizendo que precisa reencarnar várias vezes, né, porque a pessoa precisa se purificar, né. Isso é uma negação da misericórdia de Deus, gente. Então, cuidado, tá? Quem ainda tem o costume aí de ficar compartilhando Chico Xavier, quem tem ainda o costume, né, de ficar achando que eles vivem, né, a caridade e tudo, tá? Tudo bem, né? Que bom que eles vivem a caridade, né? Ainda bem, né, que todas as culturas vivam isso, né? Vivam a caridade. Mas cuidado em pensar que no espiritismo existe alguma coisa cristã, tá? Não é cristão. Pelo contrário, o espiritismo ele tem um grande toque gnóstico, tá? Que foi algo que, inclusive, Santo Agostinho, vários santos da igreja combateram. Tá? O gnosticismo ele vai justamente dizer que nós precisamos nos esforçar demais
para chegar, né, a uma perfeição, a uma iluminação, né? Isso nega a nossa própria fé cristã, que diz que é Deus que se achega a nós. É o amor de Deus que se abaixa até nós. Inclusive, o Evangelho de São João, desde o início, ele é grande expressão disso. Tá? Quando ele diz no seu prólogo, né, retornando lá no capítulo 1, no princípio já existia a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus, e essa no princípio se dirigia a Deus, e tudo existia por meio dela. E sem ela nada existiu de tudo que existe. Nela havia vida, e a vida era luz, tal, e a luz brilhou nas trevas. Quer dizer, né, essa misericórdia de Deus, ela vem até nós. Ela vem até nós, ela se abaixa até nós. Então, quando nós fazemos a experiência do amor de Deus, a gente tem que se lembrar disso. Em primeiro lugar, o amor de Deus chega até nós. Né? Não é pelos... Nós vamos... Na própria experiência cristã, existe, por exemplo, a experiência de ascese. Tá? Toda ascese, ela serve para uma melhoria pessoal. Então, os meus estudos, eles vão servir para a minha melhoria pessoal, para o meu crescimento. Né? E eu tenho que realmente crescer como pessoa. Né? As minhas práticas, por exemplo, de espiritualidade, a oração, ela vai servir para o meu crescimento? Vai servir. Tá? Mas nada disso vai servir se eu não fizer a experiência da misericórdia de Deus. Tá? Então, para isso servir para alguma coisa, para as nossas orações servirem para alguma coisa, para a nossa prática de espiritualidade servir para alguma coisa, para o nosso estudo bíblico servir para alguma coisa, nós devemos, através dele também, fazer a experiência dessa misericórdia que vem até nós primeiro. Tá? Essa experiência que nos alcança primeiro. Então, se nós não fizermos essa experiência da misericórdia de Deus, toda a nossa prática, todo o nosso esforço vai ser em vão. Ele não vai servir para nada. Maravilha, Diácono. Mais alguém? O Mário parece que está falando e não está saindo o som. E agora? Agora saiu. Saiu. É o seguinte, você disse no início que há uma tendência da teologia de hoje de julgar que não foi João que escreveu o Evangelho, mas sim, provavelmente, a comunidade dele, seguindo os ensinamentos. É isso, mais ou menos? É isso mesmo. Então, eu queria dizer o seguinte, porque eu aprendi há muito tempo que o apêndice, o capítulo 21, não tinha sido escrito por João. Então, por isso que era considerado um apêndice. Mas, se foi o grupo que escreveu o Evangelho todo, esse apêndice seria fruto do mesmo grupo ou de outros? Você tem alguma explicação sobre isso? Eu sei que é meio difícil. Sim, é a experiência do mesmo grupo. Agora eu só preciso achar aqui o versículo para demonstrar isso para vocês. Tá, vai lá, abram para mim no capítulo 21 e vão no versículo 20. Todos estão no versículo 20 do capítulo 21? O versículo 20, a partir dele a gente vai encontrar o seguinte: Pedro voltou-se e vê o discípulo predileto de Jesus, ou seja, a experiência da comunidade do discípulo amado aqui. Aquele que se apoiara sobre seu lado durante a ceia e lhe perguntara quem era o traidor. Percebam que justamente nesse capítulo não é citado o nome de João. Tá? Justamente nesse versículo aqui, ele vai citar o nome, vai citar o discípulo amado, mas ele não faz a associação com João. Essa associação a tradição faz. Tá? Então, assim, é correto fazer essa associação com João? Porque é o nome do apóstolo que dá peso a toda a tradição do evangelho, né? Mas o evangelho em si, nós não encontramos na pessoa do discípulo amado essa associação. É um discípulo inominado. Ele não vai citar o nome aqui. Quem é a pessoa do discípulo amado? A pessoa do discípulo amado pode ser qualquer um. Pode ser a pessoa do discípulo amado, né? Se eu tivesse vivo naquela época, poderia ser eu, né? Poderia ser qualquer pessoa, né? Então, é uma experiência justamente de alguém, tá? Alguém que existe, alguém que existiu, alguém que fez experiência, mas não é nominado.
Depois, versículo 21. Vendo Pedro, pergunta a Jesus: Senhor, o que será dele? Isso daqui é Pedro que está perguntando a respeito do discípulo amado. Vamos associar essa pessoa do discípulo amado à experiência da comunidade. Quando Pedro pergunta assim, Senhor, o que será dele? Pensem, essa pergunta está sendo feita para a comunidade. Vamos fazer essa pergunta. O que será dessa comunidade? Respondeu-lhe Jesus: Se quero que permaneça até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, faça a sua experiência, né? Por que você está olhando para os outros, né? Como quem diz, né? Faça a sua experiência, pessoal. Depois 23. Assim correu entre os discípulos o boato que esse discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, e sim, se quero que permaneça até que eu volte, o que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E consta-nos que seu testemunho é fidedigno. Restam muitas outras coisas feitas por Jesus. Se quiséssemos escrevê-las, uma por uma, penso que os livros escritos não caberiam no mundo. Ou seja, né, desse discípulo veio o testemunho que foi registrado nesse texto. Então, nós sabemos disso. A comunidade fez experiência, sim, de um testemunho, como fizeram todas as comunidades do início da igreja. Né? Nós temos que ter em mente que os textos, eles nasceram justamente para que o testemunho não se perdesse. Tá? Então, a nossa fé, ela não é uma fé de livro. Tá? Isso a gente tem que ter claro. Ela não é uma fé, primeiramente, de texto, mas ela é uma fé de testemunho, de alguém, de pessoa. Uma pessoa, alguém deu testemunho, e esse testemunho foi captado e esse testemunho foi registrado. Tá? Depois, quando a gente faz essa associação, por exemplo, com essa comunidade, lembra que eu disse para vocês que a chamada comunidade joanina foi uma comunidade que não sobreviveu, foi uma comunidade que não resistiu, ela desapareceu com o tempo. Ela foi uma das primeiras comunidades que não resistiram, ela desapareceu. Tá? Então, quando é feita essa narrativa, provavelmente essa comunidade já estava sentindo que ela não ia aguentar. Nós devemos lembrar que essa comunidade, a comunidade chamada do discípulo amado, ou a comunidade de João, ela era uma comunidade que ela não tinha hierarquia. E a hierarquia ela foi muito importante para a sobrevivência da igreja. A hierarquia, ela guarda justamente, né, essas referências dentro da experiência da igreja. Então, sendo uma comunidade que não, né, segundo os estudos apontam hoje, né, uma comunidade que não tinha hierarquia, ela não conseguiu sobreviver ao longo do tempo. Tá? Então, é trazida aqui no capítulo 21 justamente essa experiência da comunidade. Uma experiência da comunidade que vai desaparecer, uma experiência de uma comunidade que vai morrer, mas que não cabe a ninguém saber o tempo. Né? Não cabe a ninguém saber o tempo, mas ela vai fazer uma experiência, justamente uma experiência do amor. Ela vai fazer justamente a experiência do discípulo, né? Que reunindo-se com Jesus, Jesus está no meio dela. Né? Tá bom. Quem mais? Reinaldo está com cara de quem quer perguntar. Está segurando a pergunta ali. Ô, Diácono, eu vou fazer uma pergunta que no Evangelho de João consta aquela passagem do casamento em Caná da Galileia, do primeiro sinal. E só o Evangelho de João narra isso. Eu já ouvi comentários também, só narra isso porque João estava lá, né? Todos os discípulos. Por que só o Evangelho de João de fato narra isso? Tá, vamos lá. Livro dos Sinais. Vamos lá para o capítulo 2 do Evangelho de São João. Como eu disse, o Evangelho de São João ele visa dar testemunho, e esse testemunho dessa narrativa, ele vai justamente querer fomentar a fé do discípulo, uma fé que tem que ser renovada, né? Uma fé que tem que ser justamente uma fé que não perde a sua alegria, a sua essência, né? Que vai ser justamente o sinal do vinho, né? Onde falta vinho,
falta alegria. Não no sentido da embriaguez, né? O evangelho aqui o capítulo 2, ele não vai querer trazer essa experiência da festa como uma experiência da embriaguez, mas justamente o vinho que alegra, né? O próprio Jesus, ele faz a experiência de estar junto com os discípulos, né? Experimentar também a experiência da alegria, né? A experiência da festa, né? A pergunta do Marcos: por que só o evangelho de João narra essa passagem? Tá? Em primeiro lugar, como eu disse, os evangelhos, eles têm fontes diferentes. Tá? Existe uma fonte antiga chamada Ditos de Jesus. Os Ditos de Jesus, hoje, o que nós temos deles são apenas fragmentos, ou seja, nós sabemos que essa fonte existiu. Nós sabemos que ela existiu e que ela foi referência para a composição dos evangelhos. Tá? Mas essa fonte não chegou até nós inteira. Né? Muitas das fontes se perderam com o tempo. Muitas das fontes, né, naquela época, o material que era escrito era papiro. Né? Papiro é um material vegetal e ele se perde facilmente, ele deteriora fácil. Então, muitas das fontes, né, alguns evangelistas usaram uma fonte, outros evangelistas usaram outra. Tá? Existe uma teoria que hoje, inclusive, ela é tida até como um pouco superada, né, mas alguns ainda adotam essa teoria, né, que é da fonte Kelly, né, que é justamente essa fonte chamada, né, Ditos de Jesus ou algo semelhante do tipo. Né? Como eu disse, provavelmente o autor do Evangelho de João não teve contato com os outros evangelhos. Essa é uma grande possibilidade. Diferente de Mateus e de Lucas, que tiveram Marcos como base, João, provavelmente, o autor do Evangelho de João, não teve, provavelmente, contato com essa base. Então, de onde vem o fundamento do Evangelho de São João? Mesmo não tendo contato com essa base, nós podemos perceber que o Evangelho de João, ele é extremamente coerente com tudo que ele fala. Ele é extremamente coerente. Ou seja, ele é um evangelho que tem como base o testemunho. Provavelmente eles tiveram contato, sim, com outros textos, tiveram contato com outras fontes, né, que eram anteriores, eram anteriores ao Evangelho de São João, mas principalmente a base dele é o testemunho. Tá? Então, um testemunho que foi registrado justamente para que ele não se perdesse. Tá? Com o tempo foi necessário isso, que os testemunhos fossem registrados justamente para que não se perdessem. Tá? Então, nós devemos ter bem claro isso. Nem tudo o que contém os outros evangelhos, o Evangelho de João vai conter. Nem tudo o que nós vemos no Evangelho de São João, os outros evangelhos vão ter. Por exemplo, onde está a experiência eucarística no Evangelho de João? Tá? Como eu disse, ela está lá na multiplicação dos pães. Ela vai narrar, inclusive, a experiência eucarística da própria comunidade. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a última ceia no Evangelho de São João, eu lembro que eu tive uma... Né, no ano passado, né, eu fui dar uma palestra para vocês, né, justamente sobre isso. Né? A última ceia no Evangelho de São João não fala, por exemplo, sobre a partilha do pão, mas ela vai falar sobre a experiência do lava-pés, ela vai falar sobre a experiência do serviço, ela vai falar sobre a experiência da fraternidade, da convivência, ou seja, toda aquela experiência eucarística, né, que a comunidade vivia. E a experiência justamente da partilha, da fração do pão, ela vai vir no Evangelho de João na multiplicação dos pães. Tá? Então, por isso que nós temos essa divergência dos textos. Então, nós devemos sempre olhar os textos do Evangelho não como textos. Nós podemos encontrar história nos textos do Evangelho? Sim, podemos. Eles podem ter alguma base histórica? Devem ter. Por exemplo, a própria pessoa de Jesus Cristo é a nossa principal base histórica, né? Mas eles não querem, o principal objetivo dos historiadores, aliás, o principal objetivo dos evangelistas, dos autores dos evangelhos, não é ser historiador, tá? Como eu disse no início, o que o Evangelho de João ele quer apresentar para a comunidade? Aquilo que é básico para a fé. Então, para você ser um discípulo de Jesus, você precisa acreditar nisso daqui. Você precisa acreditar que ele
é o Filho de Deus, ele é a palavra de Deus encarnada, né? Jesus Cristo, a experiência da fé em Jesus Cristo é a experiência da ressurreição. Então ele vai divergir dos outros textos do Evangelho. Então quando ele traz um relato, por exemplo, como a bodas de Caná, né? Ele vai querer justamente trazer essa experiência de fé da comunidade. De onde saiu esse relato? De onde ele tirou isso? Né? Nós não sabemos exatamente. Nós temos essa teoria, né, da quarta fonte. Mas essa quarta fonte, né, ela se perdeu. Nós não temos ela. Então, muitos textos, muitos escritos do início do cristianismo, eles se perderam. Eles foram deteriorados, né, foram destruídos com o tempo. Talvez algum dia alguém ache alguma cópia, né, que foi preservada, mas por enquanto que nós temos são fragmentos, né? Então, por isso que nós vamos ter alguns relatos que aparecem em alguns evangelhos e em outros não. Tá? Por exemplo, né, só comentando um pouquinho, né, o casamento, é isso que você queria saber, Marcos? Isso, já tranquilo. Tá? Só aproveitando o gancho, né, para comentar um pouquinho, por exemplo, né, como é que está o nosso horário? Já foi, mas tudo bem. Já foi? Já. Então tá bom. Mas é rapidinho, tá? Só para comentar, por exemplo, né, o casamento em Caná, né? Eles querem fazer justamente essa experiência de uma comunidade, né? Ele traz, por exemplo, uma experiência judaica, né? A experiência judaica da bodas, né? Mas eles trazem uma experiência da comunidade que não pode faltar justamente essa alegria da presença do Senhor, né? Aonde o Senhor está, a alegria não pode faltar. Ou seja, a experiência não termina, né? Então, por exemplo, o vinho, né? Aliás, a água que é convertida em vinho, é justamente essa experiência da conversão da vida das pessoas. Tá? Hoje nós sabemos que a água que era guardada naquelas talhas de pedra era justamente água para banho, né? Uma região desértica, tinha que lavar o pé antes de entrar, porque estava todo mundo com o pé sujo. Tá? Então era uma água justamente para limpeza. Uma água suja ser convertida em um vinho da melhor qualidade significa o quê? Uma mudança muito grande. Né? Significa uma mudança na sua essência, naquilo que é essencial. Então esse relato, por exemplo, ele quer mostrar justamente que a nossa vida ela tem que ser mudada desde a sua essência. Aquilo que está sujo tem que ser limpo, tem que ser renovado no melhor vinho, na melhor experiência, né? Então esse relato vai justamente querer nos mostrar isso. De onde saiu historicamente esse relato, nós não sabemos. Teve uma fonte? Teve. Saiu de um testemunho? Saiu de um testemunho, né? Onde está essa fonte ninguém sabe. Certo, Diácono, obrigado pela resposta. Tá. Mais alguma pergunta? Como é que tá nosso horário? Vai ter stand, termina? Vocês que falam. Pedrão. Marquinho, César está na sala, eu não vi o César, agora é 9h35, 37. César está sim. Tá? Agradeceu o Diácono pela aula, né, Marcos? Vamos ver se o Diácono já terminou, né, Pedro? Ele está querendo uma pergunta. Da minha parte eu já terminei. Tá? Então, como Perdão, eu disse. Diácono. Tá? Perdão. Não, imagina. Né? Já tá, eu também não gosto muito de passar muito desse tempo, né? Por mais que fale assim, tem assunto. Né? Primeiro que, assim, 1 hora de aula sobre o Evangelho, ele não vai mostrar tudo que precisa ser mostrado, né? Então, assim, aqui são pinceladas, né? Básicas, sim. Bem básicas. Né? Então, assim, quem quiser realmente conhecer o Evangelho de João vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que procurar fontes, vai ter que ler livros, né? Então, assim, isso daqui é bem básico, tá? Ótima explicação. Os 2 textos que o Diácono usou na aula de hoje está disponível já no grupo, tá? No MCC oficial. Aí depois o Pedro acho que sobe para o site também esse texto, né, Pedro? Está convertido em PDF para preservar a fonte, tá? Mas a gente já colocou no grupo, viu, Diácono? Tá bem. E uma coisa que eu achei interessante, que o senhor disse no meio da fala, é que o senhor repassou esses textos, né, para fazer para a gente de novo, né? E aí fica uma dica para a gente, cursilista, principalmente os que fazem meditações e mensagens, né? Para a gente sempre repassar os nossos textos, né?
atualizar, ver, é até uma fonte de crescimento. Penso que nesse período que nós estamos aí tendo essas aulas, e a gente termina o 4º evangelho aqui, a gente aprendeu muita coisa nesses 3 anteriores e nesse 4º também. Então, que a gente possa fazer as nossas revisões, né? E mesmo porque a revisão também ela pode corrigir alguns erros, né? Se, por exemplo, se eu errei alguma coisa na anotação anterior, por exemplo, se eu vejo alguma falha, na revisão eu consigo corrigir um pouco ela, né? Então, sempre nós fazemos revisão, né? Eu quero lembrar para vocês que o próprio Santo Agostinho é exemplo para nós nisso, tá? Santo Agostinho, que é o nosso grande teólogo, né? Um dos grandes teólogos do Ocidente, ele foi capaz de corrigir falhas na sua própria escrita, né? Na sua própria doutrina. Tá? Ele foi capaz, inclusive, dessa humildade, né? De corrigir as suas falhas. Então, quando a gente revisita também aquilo que nós fazemos, é uma oportunidade, né, da gente rever, né, e dizer que, né, todos nós temos sempre algo a crescer, né? Então, ninguém é o sabe-tudo, ninguém é o cara que conhece tudo, né? Então, todos nós temos alguma coisa sempre a rever, né, naquilo que nós pensamos, nós temos algo a rever naquilo que nós fazemos, né? Então, isso é importante para nós.